Fala galera que assiste meu canal. Esse canal não é meu, esse canal é todo nosso, é o Saiba Mais, você já tá acostumado. Queria compartilhar com vocês uma história muito legal, a história de Lázaro. A gente tava falando sobre morte, né, conversando com alguns amigos e, pô, não é que morte dê pra conversar assim tão dando risada, mas é porque você já reparou na história de Lázaro, como que a Bíblia trata sobre a morte? Bom, primeiro, né, fiz algumas anotações aqui pra gente refletir e pensar, será mesmo que quando a gente morre, a gente vai pro céu ou pro inferno? E você já deve ter ouvido isso várias vezes. Ah, os bonzinhos vão pro céu, os vedinhos vão pro inferno. Não tem outro, só tem bom e ruim. Não tem outro meio termo. Mas o lance aqui é o seguinte, ó. Tava aqui lendo a história de Lázaro e a gente tava refletindo sobre como que aconteceu o lance dele sair. É tumba? Caixão? O caixão de pedra dele? Quando ele saiu de lá. Editor, por favor, coloca aqui uma pedra. Mas o que acontece, gente? Indo direto ao ponto, eu queria compartilhar com vocês a sensibilidade dessa história. Eu não sei se você se lembra o quanto essa história tem os seus detalhezinhos lindos e maravilhosos. Vamos só dar uma olhadinha nos versos? Bom, queria primeiro já puxar pra você aqui, ó. No verso 1 de João 11 falava: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro tá mal, tá doentinho, as coisas começam a acontecer, as irmãs mandam chamar Jesus, e aí fala assim: olha, Jesus, aquele que você ama, tá doente. Aí Jesus ouve e fala assim: ó, essa doença não acabará em morte, é pra glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vamos seguir na vida. Aí Jesus, a Bíblia enfatiza aqui no verso 5, Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Guarda a informação. No entanto, quando eu ouvi falar de Lázaro tava doente, ficou mais 2 dias onde que ele tava e tal. Aí depois os discípulos falaram assim: ah, vamos voltar pra Judeia. Eles disseram: mestre, ó, há pouco a galera tentou te apedrejar lá, vai mesmo voltar pra lá? Jesus falou assim, ó: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois dele dizer isso, jogou um conciliatório, mandou foi embora. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá pra acordá-lo. Se liga na história. Lázaro ficou doente, a Bíblia enfatiza assim, ó: Jesus, sim, eu tenho o tique da franja, né? Jesus, o teu amigo que você ama tá morrendo. Aí ele fala assim: fiquem tranquilos, daqui a pouco eu vou. Aí passa um tempo, o verso vem e fala assim: Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. E aí depois vem Jesus e fala assim: ó, gente, ó, Lázaro morreu, eu vou ali ressuscitar ele. Bem assim, né? Mas ele fala assim, ó: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou ali acordar. Eu acho que assim, ó, de todas as lições mais incríveis dessa história, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Primeiro, o que acontece depois que a gente morre? Dorme. A Bíblia é muito clara e tem vários outros versos que diz sobre isso. A gente pode estudar mais, você pode perguntar, pode deixar nos comentários. Os versos que vão provando pra gente que quando você morre, esse primeiro momento assim, na verdade a gente só dormiu. É um descanso. Que aí depois de um tempo, você vai acordar, vai ter o juízo final. Quando Deus fala assim: olha, esse aqui quer vir, não quer. Depois você vai ver se tem outro estudo. E aí depois sim tem ou a vida eterna ou a morte eterna. Mas o ponto aqui nessa história, quando Lázaro dorme, Jesus, ele simplesmente fala assim: ó, vou ali acordar Lázaro. Parece tão simples, né? Isso me faz pensar porque realmente é hiper simples. Pra Deus isso é hiper simples. A morte, ela não é o fim das coisas. A morte, ela é simplesmente sei lá, tá aqui, ó. Sabe quando você dormiu? Eu tenho o hábito de, às vezes, dormir em público. Não porque assim, nossa, vou sentar aqui e dormir em público. Que ideia maravilhosa. Não. Às vezes eu tô tão cansada. Não importa onde eu estou, eu vou encostar e vou dormir. Eu lembro que na faculdade eu dormi muitas vezes. Aliás, algumas poucas vezes, não muitas. Algumas vezes assim, ó, apagado. Ou encostar na parede, em alguns lugares. Mas o ponto é, sabe que tipo assim, ó, tô dormindo. Ei, acorda, vamos! Uma coisa simples, natural, normal. Lázaro dormiu, Jesus falou: vou lá acordar esse homem. E aí, quando ele chega lá, a gente tem toda a história de todos os detalhes, né? Mas o que eu quero atentar pra esse momento é a morte, ela é só um sono. É só um momento assim, ó, que você pode acordar. 2, a passagem começa falando assim, ó, enfatizando que Jesus amava Marta e que vieram falar pra ele assim, ó: Jesus, teu amigo tá doente. E mesmo assim, esse amigo morreu. E aí Jesus fala: não, fica tranquilo, depois eu vou citar ele. Sabe por que eu gosto de ouvir isso? Porque às vezes a gente fica assim: por que meu melhor amigo morreu? Porque a pessoa que eu mais amo morreu? Porque Deus deixou acontecer isso? Por quê? E tantos porquê. Você já parou pra pensar que Lázaro morreu? Lázaro era tipo assim, um amigão de Jesus. A Bíblia enfatiza que Jesus amava Marta e ele morreu. Jesus falou assim: ó, preciso resolver aqui mais 2 dias aqui e depois eu vou lá. Só que ele não morreu e foi assim, Deus deixou pra lá, não. Ele morreu e aí Jesus foi lá cuidar dele, foi: tá só dormindo. O que eu quero te dizer agora é que Jesus, ele se importa de verdade
E mesmo que a pessoa morra, quem você ama morra, mesmo que você perca, ele pode trazer de volta. E pra ele não é uma super... Ai, que difícil isso. Não, pra ele é assim, ó, vou ali acordar ele. A gente já tem não tem uma data, mas já tem um momento marcado para todo mundo que morreu e que você ama ressuscitar. Agora, você tem que se preocupar com a sua vida, com o que você tá fazendo com a sua vida, como você tá vivendo a sua vida. E aí vem a história, vai se desenrolando e tal. E aí quando Jesus tá chegando, a gente tem uma sacada bíblica muito interessante, que quando fala assim, ó, Marta ouviu que Jesus estava chegando, no verso 20 do capítulo 11 de João. Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Aconteceu uma coisa muito ruim, morreu alguém que amava. Marta simplesmente falou assim, meu Deus, tem que chegar em encontro de Jesus, a gente vai conversar, vai fazer alguma coisa. E aí aí Maria ficou lá em casa. Já vamos pensar que sua vida é assim? O mundo aí fora, tá todo mundo morrendo, as coisas tá uma desgraça, tá tudo, sabe, se destruindo. E aí Jesus tá falando assim, eu tô chegando. Aí Jesus tá chegando, o que você tá fazendo? Ah, eu vou aqui, ó, abrir uma empresa. Eu vou aqui, ó, pedir um aumento. Ah, não é errado pedir. Inclusive, eu tô pedindo, espero que meu chefe me leve a sério. Mas assim, ó, tô aqui fazendo não sei o quê, tô aqui fazendo não sei o quê. Não é isso. O ponto não é que isso não pode ser feito. Mas você tem que estar indo sempre ao encontro de Jesus. Eu tô indo aqui, mas eu tô do lado de Jesus. Tô aqui, ó, mas eu quero estar com Jesus. É correr pro lado dele. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela correu. Correu e falou assim, não, Jesus, e aí? E Marta ficou lá, tipo assim, ó, vivendo a vida. Eu fico olhando pra essa história e aí eu... Passando assim mais pra frente, Jesus vai lá, ressuscita Lázaro. Aí Lázaro vem pra fora, olha assim, e o que ele fala? Nada. Nada, porque ele tava só dormindo. Ele realmente tava dormindo. Ele tava adormecido. Aí Jesus vai lá e acorda ele. Acho que Lázaro nem lembra o que tava acontecendo antes. Sabe quando você dorme, você não lembra o que você fez por último? Como foi seu dia? Você tem que ficar assim, ó, pra lembrar o que aconteceu. Lázaro saiu e ele deve ter ficado assim, ó. O que será que aconteceu no meu dia mesmo? Onde que eu tava? Sabe de quando você acorda de cansado? Mas Jesus vai lá e salva a vida dele. Eu quero ler mais uma parte de um verso aqui pra gente, que fala assim, ó, no capítulo 11 de João, no verso 21. Disse Marta pra Jesus, ó, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Aí disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. A Marta respondeu, eu sei que ele vai na ressurreição do último dia. Aí Jesus pega e fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí depois ela foi pra casa, chamando Maria, disse, o mestre tá aqui, ele tá chamando você. Aí Maria vai, levanta correndo, vai depressa ao encontro de Jesus. E aí, no verso 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus ficou assim, ó, perturbado. E ele falou assim, ó, onde que colocaram ele? Vem e vê, Senhor, responderam. Aí quando Jesus chega pertinho de Lázaro, pertinho do momento onde ele estava, ele chora. As pessoas começaram a questionar, mas ó, esse homem não fez cego ver, esse homem não fez não sei quem andar, não fez não sei o quê, por que ele não impediu que essa pessoa que ele amava morresse? Jesus, ele vai lá e ele simplesmente resolve, ressuscita Lázaro. Bom, se você quiser ler mais, tá lá, abre aí em João 11 e vê toda a história. Eu quero trabalhar aqui com você alguns aspectos. Quando a gente fala de morte, ele é um assunto muito cheio de voltas, ressurreição, ele tem reencarnação, ele tem, putz, o que vai acontecer depois que eu morrer? Ele tem, tipo, muitos detalhezinhos sobre a morte. Mas o que eu queria enfatizar nessa história de Lázaro é que algumas coisas acontecem, não importa o tanto que Jesus te ame. Jesus amava Marta, Lázaro era amigo de Jesus. Falaram pra Jesus, ele tá doente, ele podia ter resolvido antes, poderia. Mas ele falou, calma. E aí depois ele chega lá, quando ele olha pra situação, já sabendo que ele vai ressuscitar ele, já sabendo que ele tem todo o poder, Jesus chora. Porque as coisas, quando elas são tristes, acontecem pra gente, a gente chora. A Bíblia não tá falando que você não vai chorar. A Bíblia não tá falando que nossa, olha a sua morte, tem esperança, vai dar tudo certo. Ela tá falando também que vai dar tudo certo, mas ela tá te dizendo principalmente pra você correr ao encontro de Jesus. E eu acho que a morte, ela tem esse aspecto de a gente volta ao encontro, correndo ao encontro dele. A gente volta correndo ao encontro de quem a gente ama mais. A gente volta correndo ao encontro de cuidar mais um do outro, porque quando a gente estiver na eternidade, quando tudo isso passar, a gente vai valorizar muito mais. Eu não quero aqui ser uma defensora do porquê de algumas coisas da Bíblia, mas eu queria que você colocasse no seu coração uma coisa. Pra onde você vai depois que você morre? O que vai acontecer com a gente depois da morte? Eu não sei o que vai acontecer pra você, mas eu sei o que eu quero e eu sei que você também quer estar vivo. E a pergunta ainda que eu quero, assim, ó, aumentar ainda pra gente é: será que eu estou indo desesperadamente ao encontro de Jesus, indiferente do que está acontecendo no caminho, confiando que ele vai cuidar de tudo, chorando ou não chorando, porque ele me ama? Mesmo ele me amando, coisas ruins podem acontecer comigo, coisas ruins podem acontecer com quem
com quem eu amo, mas ele me ama e ele vai resolver no final. Só vim aqui dizer pra você que a morte não é o final. A primeiro momento é só um sono, vai dar tudo certo. Jesus te amando, ainda assim pode coisas ruins acontecerem, mas no final vai dar tudo certo. Jesus tá chegando, não fica perdendo tempo com um monte de outras coisas. Corre por conta dele, não tenha medo da morte. Tudo bem você sofrer por ela, mas não tenha medo, porque tem algo muito maior. E algo muito maior é viver para sempre com Jesus. Mas mesmo assim, se isso ainda parecer para você assim tão distante, não fique preocupado. Fique triste, mas não preocupado. Pode ficar com saudade, mas não perca a esperança, porque ele vai resolver. Ele ressuscitou Lázaro, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode ressuscitar quem ele quiser. Mas a pergunta não é se Jesus vai ressuscitar quem ele quiser. A pergunta é, você quer? A pessoa que você ama quer viver com ele para sempre? E é isso que a gente tem que se perguntar. Bom, gente, foi um prazer estar com você. Assiste os outros vídeos do canal, se inscreve, manda mensagem, deixa seu comentário e fica feliz. Porque a morte, ela é um pouco assustadora, o assunto também é assim, mas o que importa de verdade é que Jesus resolve. Beijo, até! Curtiu o vídeo? Ó, tem mais vídeo aqui, você pode acessar e continuar aprendendo. E se você quiser receber materiais no seu e-mail, o link aqui na descrição você pode cadastrar lá. Falou!